É bizarro, mas é verdade. Com uma petição completamente sem fundamento, inclusive sem fundamento para processar, Chico Santa Cruz resolveu processar o MBL. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e se você puder contribuir para o MBL continuar existindo, acesse www.mbl.org.br/contribua. Bom, gente, é exatamente isso que eu falei para vocês. Com esse calhamaço de papel aqui, são mais de 25 laudas sem pé nem cabeça, o pseudo-intelectual, pseudo-músico, pseudo-pensador, enfim, o que você bem entender. Chico Santa Cruz moveu uma ação de reparação de danos morais contra o movimento Brasil Livre. Até aí tudo bem, a gente às vezes critica o músico e talvez ele quisesse processar. Mas o ponto é o porquê o Chico resolveu processar a gente. Fato é que em 2016, Chico Santa Cruz resolveu ofender o Fernando Holliday. Ele disse que o Fernando Holliday era um capitão do mato. Bom, você bem deve saber o que é um capitão do mato. É aqueles negros que no período da escravidão, em favor dos senhores, perseguiam e capturavam os negros que fugiam das senzalas, enfim, fugiam do controle dos seus senhores. Chico Santa Cruz atacou Fernando Holliday dizendo que ele era um capitão do mato, justamente em razão da atuação do vereador, enfim, dos pensamentos do Holliday, antes mesmo dele ser ainda empossado vereador. Isso no ano de 2016. Acontece que o MBL viu com total repulsa essa ofensa racial que o Chico fez contra o Fernando Holliday. A mesma repulsa causada quando o Ciro Gomes, agora no ano de 2018, também chamou o Fernando Holliday de capitãozinho do mato, na Jovem Pan. Bom, sabendo de tudo isso, o que o MBL fez? O MBL foi lá e fez uma postagem criticando a ofensa que o Chico Santa Cruz fez ao Fernando Holliday e chamando-o de racista. Ora, um músico, inclusive branco, chamando o Holliday de capitão do mato, simplesmente por conta da posição política dele, é no mínimo um desaforo, uma ofensa grave à honra e integridade do vereador e claramente uma injúria racial feita pelo Chico Santa Cruz ao Fernando Holliday. Mas, pois bem, o Chico Santa Cruz, depois de ofender racialmente Fernando Holliday, não ficou contente com isso. Ele resolveu pedir uma indenização de danos morais ao MBL por criticar a postura do músico. Sim, o músico pôde usar as suas redes sociais para atacar a posição do Fernando, atacar com base na cor, com base na raça do Holliday. Mas quando o MBL resolveu criticá-lo, não, o MBL está errado e tem que indenizar o Chico. Pois bem, e aí eu venho para vocês, eu tive o desprazer, ou talvez o prazer, de ler aqui essas mais de 20 longas laudas do Chico Santa Cruz, dizendo por que ele mereceria ser indenizado. E para minha surpresa, eu tive aqui um show de horrores processuais e é isso que eu quero falar com vocês. Bom, eu começo justamente por um erro crasso da parte técnica, da parte jurídica do Chico. Todos sabem que a sede do MBL fica em São Paulo. E por ser em São Paulo, a competência territorial para processar o MBL é em São Paulo. Mas o Chico, talvez por não querer vir até aqui, enfim, por falta de conhecimento jurídico do advogado, não sei, ele resolveu processar o MBL no Rio de Janeiro. Então não há competência territorial, competência Hatch-Locke, para o processo continuar lá, o processo vai ser extinto. Tá? Mas ainda se assim não fosse, a fundamentação legal do Chico Santa Cruz está baseada num parecer. Sim, ele resolveu chamar um jurista renomado para elaborar um parecer técnico, para dizer ali o porquê ele está certo e o Holliday e o MBL ofendidos estão errados. E quem foi o jurista, o grande jurista que fez o parecer? Ives Gandra, Gilmar Mendes, Lewandowski? Não. Foi o glorioso Doutor Tarso Genro, sim, aquele que foi governador do Rio Grande do Sul, que é filiado ao PT, pai da psolista Luciana Genro. Ele trouxe um parecer muito elaborado ou não, enfim, compete a você que lê, analisando por que o Chico estaria certo, por que o Chico tinha que ter a moral reparada com uma indenização do MBL. Mas até aí, vamos lá. Superado o parecer um tanto quanto esquisito do Luciano Genro, militante político, inclusive, Chico Santa Cruz começa fundamentando sua pretensão na lei de imprensa.
Sim, ele usa a lei de imprensa para dizer a necessidade de reparar o dano. Só que ele se esquece que a lei de imprensa ela foi declarada inconstitucional pelo STF. Ou seja, a lei de imprensa, uma lei da época da ditadura militar, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Então, a peça dele já começa manca pela falta de fundamentação legal. E aí, sem entrar muito no mérito, fato é que o Tico Santa Cruz ele não demonstra a repercussão do dano moral, não demonstra como ele teve o dano moral, ofendendo a moral de um membro do MBL. Mas, superados e tudo isso, ele peca porque na peça dele ele deixa de limitar o pedido. Ou seja, o Tico não fala quanto ele quer, quanto vale a moral do Tico Santa Cruz a ser reparada nesse processo. Ele não dá um valor de causa. Nós pegamos a petição aqui e na conclusão, no finalzinho da peça, o que o Tico faz? Ele pede a condenação do dano moral a ser arbitrado pelo juízo e que o valor da causa seja o valor de alçada. Isso funcionaria muito bem antes de 2015, mas fato é que após 2015, com o novo Código de Processo Civil vigente, o valor do pedido, o pedido tem que ser delimitado e o valor tem que ser estabelecido. Ou seja, você não pode falar para o juiz, olha, minha moral vale aí o que você falar. Você tem que falar, minha moral ofendida nesse processo vale 5, 10, 15, 20 mil reais, enfim, o valor que ele colocar. E inclusive pagar custas processuais baseadas nesse valor. Por exemplo, em São Paulo você tem 1% do valor da causa de custas. O Tico ele utiliza ali um processo não tão similar que houve uma indenização de 200 mil. Então se a pretensão dele fosse de 200 mil reais, ele teria que só de custas processuais recolher 2 mil. Eu acho que o Tico está querendo economizar, não está a fim de gastar ou não botou fé no processo e não quis pagar custas, mas fato é que isso tornou a peça dele inepta, porque não há um pedido específico de reparação de dano, ele não cumpre os pressupostos processuais básicos. Obviamente que nós vamos fazer a defesa do MBL, vamos apresentar as preliminares para que a peça seja extinta sem julgamento de mérito. Mas com esse tipo de postura do Tico, esse tipo de papelão, sinceramente, falta pra gente até credibilidade a dar ao Tico, porque é o tipo de processo que dá vergonha de apresentar uma defesa, porque carece de pressupostos básicos e mais ainda, carece de um pouquinho de base, vergonha na cara. Porque chamar uma pessoa, hoje vereador, um membro do MBL, de capitão do mato, simplesmente pela postura dele, e depois ainda assim ter a cara de pau de pedir que o movimento dessa pessoa indenize a moral do agressor, para mim seria o mesmo que o sujeito que pratica um assalto depois pedir indenização para a vítima por ter sido preso. Isso sim é vergonhoso. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.